Podemos dizer que a primeira frustração é quando corta o cordão umbilical? Não, não necessariamente no corte do cordão umbilical, né? Se corta o cordão umbilical, de uma certa forma, é o ato do nascimento, que todo animal passa por isso, tá? Quer dizer, no caso humano, essa primeira experiência de satisfação, aonde para Freud nasce o desejo, né? Que aí tem uma diferença entre Freud e Lacan. Freud coloca muito entre a primeira experiência de satisfação, no seio materno, e a segunda experiência, né? Quer dizer, quando a criança experimenta, pós-nascimento, esse primeiro envolvimento com a mãe no seio materno, é nutrido, que satisfaz a sua fome, né? E ao mesmo tempo a sua necessidade de aconchego, né? E mais tarde, quando ele de novo tem por uma segunda vez, terceira, quarta, quinta fome, que ele volta ao seio da mãe, ele de uma certa forma é um gap, é como se não, essa primeira experiência é uma experiência meio... forma-se uma espécie de um mito, é como se a criança esperasse o céu nesse segundo reencontro. E ele não consegue mais reencontrar essa primeira experiência que fica meio perdida. Essa é para fora a primeira experiência de frustração realmente, né, para a criança. Para Lacan, de modo geral, ele não desfaz esse conceito freudiano. Ele mantém, de certa forma, esse conceito freudiano como se fosse a primeira experiência de frustração que nós humanos temos, né? E em cima dessa primeira experiência, obviamente, quando você depois vem o corte de piano, né, que a criança é lançada no universo da diferença, sai dessa relação dual, poderíamos dizer que uma segunda frustração. Seria uma segunda experiência de frustração que, de uma certa forma, poderíamos dizer que ressignifica essa primeira, porque a memória dessa primeira está gravada ali. Então, a segunda frustração é como a criança pudesse falar, mas outra vez eu sou frustrado, quer dizer, perco o seio, né, esse encontro, e perco, de uma certa forma, o colo materno, que não deixa de ser seio. Quando se fala o desmame, é muito a perda do colo da mãe, não é especificamente só do seio. É o desmame, é a perda desse colo materno. Então, são experiências que vão, vamos dizer assim, ressignificando experiências anteriores. Eu até me pergunto, e tem um discípulo de Freud chamado Otto Rank, que criou um conceito de trauma do nascimento. E Otto Rank dizia que o simples fato do nascimento do ser humano, ele é traumático. Quer dizer, de uma certa forma, ele é uma primeira frustração, porque ele sai de um meio absolutamente calmo, tranquilo, se comparado, claro, com... Não é nem que a vida uterina é calma e tranquila. Comparado com o pós-nascimento aqui fora, é luz, é frio, é calor, é contraste de temperatura, contraste de luz, voz, som, tudo isso é muito traumático para a criança, numa passagem abrupta. Mas, se nós pensarmos bem, todo animal passa por isso. Todo animal nasce de um útero materno, mamífero. Por que eles não ficam traumatizados? Não é esse trauma-nascimento. Eu só posso entender isso como quando, mais tarde, o homem perde nessa coisa que o Freud coloca entre a primeira experiência de alimentação e a segunda, já que ele é um animal extremamente dependente. Então, esse colo materno tem um significado diferente. Para o animal que já nasce quase ficando em pé, já vai às tetas da mãe. O homem não vai, é a mãe que leva essas tetas. Quer dizer, essa dependência extrema já ressignifica essa primeira experiência traumática do nascimento. E quando você perde o colo, que é o édio, propriamente a castração, como diz Lacan, que a célula mãe-filha é rompida, ser lançado no mundo da diferença, seria um momento em que você ressignifica todo esse passado, como se formasse uma série psíquica de frustração, primeira, segunda, terceira, e vai por aí fora, o resto das frustrações que você vai ficar tentando, levado, impulsionado pela mola do desejo, recuperar esse estado primordial perdido e que você nunca recupera. A não ser aquele momento em que você, num belo dia, chega, a vida é só isso. E isso é tudo da vida.